Começo do livro de Ageu, versão viva. Ageu capítulo 1. Conteúdo: uma mensagem do Senhor. A mensagem foi enviada ao profeta Ageu, que a entregou a Zorobabel filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, pois ela era endereçada a esses dois homens. A mensagem foi entregue no final do mês de agosto, no segundo ano do reinado de Dario, e porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução do meu templo, pergunta ao Senhor. A sua resposta ao povo é esta: já chegou a hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto o templo continua em ruínas. Vejam qual é o resultado: vocês plantam muito, mas colhem pouco. Têm muito pouco para comer e beber, e não têm roupas para se esquentarem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês pusessem o dinheiro em bolsos furados. Pensem bem nisto, diz o Senhor do Universo. Pensem em como vocês têm agido, e vejam qual foi o resultado. Então, subam as montanhas e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu o faço desaparecer com um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. É por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas. Na verdade, eu já ordenei que venha uma seca sobre a terra, até mesmo sobre as montanhas tão férteis. Uma seca que vai fazer murchar os cereais, as uvas e azeitonas e todas as outras plantações. Uma seca que vai deixar morrendo de fome vocês e o gado, que vai destruir tudo aquilo que vocês trabalharam tanto para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o governador de Judá, e Josué filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o povo, muito poucos, que havia ficado na terra, obedeceram à mensagem que o Senhor mandara por Ageu. Começaram a adorar a Deus de todo o coração. E o Senhor lhes disse, mandando mais uma vez a mensagem por Ageu, seu mensageiro: eu estou do seu lado, vou abençoar vocês. E o Senhor deu ao povo o desejo de reconstruir o templo. Assim, no começo de setembro, no segundo ano do reinado de Dario, todos se reuniram e voluntariamente começaram a trabalhar. Ageu capítulo 2. No começo de outubro do mesmo ano, o Senhor mandou este recado através de Ageu: faça esta pergunta ao governador, ao sumo sacerdote e a todos os moradores da terra: quem de vocês pode se lembrar do templo antigo? Era uma coisa fabulosa. Esse que vocês estão construindo agora, em comparação, não parece insignificante. Mas não desanimem, Zorobabel, Josué e todo o povo. Criem coragem e trabalhem, porque eu estou do seu lado, diz o Senhor do Universo. Porque quando Israel saiu do Egito eu prometi que o meu espírito habitaria entre vocês, por isso, não fiquem amedrontados. Pois o Senhor do Universo diz: mais um pouco de tempo e começarei a sacudir os céus e a terra, os mares e a terra seca. Vou sacudir os alicerces das nações. E o desejado de todas as nações virá a este templo, e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor do Universo. A glória futura deste templo será maior que a glória do primeiro. Toda a prata e todo o ouro me pertencem. E vai ser neste lugar que darei a paz, diz o Senhor. No começo de dezembro, no segundo ano do reinado de Dario, esta mensagem do Senhor foi entregue por Ageu, o profeta: pergunte ao sacerdote sobre um detalhe da lei: se alguém leva um sacrifício santo em suas roupas, e por acaso esfrega num pedaço de pão ou de carne, ou numa garrafa de vinho, essas coisas ficarão santificadas? Não, responderam os sacerdotes. A santidade não passa de uma coisa para outra desse jeito. Então Ageu perguntou: mas se alguém tocar num cadáver, e ficar impuro pela lei cerimonial, e depois roçar em qualquer outra coisa, isso fica contaminado? Os sacerdotes responderam: sim. Então, Ageu explicou o seu raciocínio. Vocês, o povo, falando por Deus, estavam contaminando seus sacrifícios com sua vida cheia de egoísmo e maldade. E não contaminavam só os sacrifícios, mas tudo, que faziam como serviço para mim. Por isso, tudo que vocês faziam dava errado.
Mas de agora em diante vai ser diferente, porque vocês começaram a construir o templo. Antes, quando vocês esperavam uma colheita de 500 quilos, o campo só produzia 250. Quando vocês esperavam obter 250 litros de azeite, as oliveiras só produziam 100. Eu recompensei todo o seu trabalho com ferrugem, bolor e chuva de pedras. Apesar disso, vocês teimavam em não voltar para mim, diz o Senhor. Mas agora, prestem atenção nisso, a partir de hoje, o 24º dia do mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo, eu os abençoarei. Notem bem que estou lhes fazendo esta promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo, antes de terem colhido os cereais e antes das uvas, os figos, as romãs e as azeitonas surgirem. A partir de hoje eu os abençoarei. Ageu recebeu outra mensagem do Senhor naquele mesmo dia: diga a Zorobabel, o governador de Judá, estou prestes a sacudir os céus e a terra, a derrubar reis e destruir a força dos reinos da terra. Arrasarei seus exércitos, amigos e companheiros se matarão um ao outro. Mas quando isso acontecer, vou separar a você, Zorobabel, meu servo. Você vai ser tão importante para mim quanto o anel com que um rei confirma seus decretos. Porque eu o escolhi especialmente, diz o Senhor do Universo,